Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui no Vértice Cast. Eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte do time da Live em Casa e-commerce do grupo SR. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre diversos assuntos, sobre planejamento urbano, sobre arquitetura para acolher idosos, e a gente vai falar de alguns projetos bem legais que não tem somente em Brasília, mas no Brasil todo. E para falar sobre esses assuntos, a gente convidou Silvanete Lira, que além de ser designer de interior, arquiteta, ainda é contadora. Apesar de não praticar, ainda fez faculdade de contabilidade. Olha os extremos aí. A gente não vai abordar sobre contabilidade, sobre esses assuntos, mas é interessante a gente conhecer e saber um pouquinho. Seja bem-vinda ao Vértice Cast. Obrigada, Alexandre. Conta essa história pra gente aí de fazer faculdade de contabilidade, arquitetura, design. Bom, então, contabilidade não estava nos meus planos, né? Mas sabe quando você vem do interior e quer ser alguém na vida? Quer arrumar problema? E vai... Aproveita todas as oportunidades que o universo te proporciona. Aham. É bem isso. Então, eu casei muito jovem. Eu casei, tinha 17 anos. Fui morar num lugar que, assim, foi as oportunidades que tiveram nesse local. E eu fui para a contabilidade, feliz da vida, porque assim, eu venho de uma família de interior, ninguém com formação, nem meus irmãos, eu sou a mais velha de 4 irmãos. E achei a oportunidade de, sei lá, vou fazer algo útil da minha vida. Fui para a contabilidade. Não gostava, mas eu vou terminar. Quando eu estiver exercendo, eu vou gostar. Vou terminar. Terminei. Mas não exerci. Mas tem o conhecimento. É, aquele conhecimento que você não faz nem seu próprio imposto de renda. Juro. Não é. Não gosto. Isso eu acho que é meio robótico, números, né? Uhum. A minha pegada são pessoas. Então, eu identifiquei isso não tardiamente, mas falei assim, eu gosto de pessoas. Eu não gosto de multidão, como eu já disse, né? Uhum. Não gosto de estar no meio de multidão, mas eu sou muito analítica, eu observo muito. Então, isso é gostar de ver as diferenciais do ser humano, do agir. E eu comecei a analisar o processo de família, né? Cada um com sua atitude, com sua forma de agir, da forma de criar os filhos. Eu era muito crítica. Ai, meu pai me criou assim solta. Meu pai prendia demais. Meu pai... Aí, quando eu comecei a observar as famílias de modo geral, as pessoas de modo geral, eu entendi no meu mundo o que seria, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito reservada, apesar de ser, assim, entrar... Porque eu sou observadora, né? O observador, ele tem o medo de se expor. Essa é uma característica interessante para arquitetos. Porque, assim, o arquiteto, de fato, ele entra na vida. A gente entra, eu costumo dizer, eu não sou espírita, mas eu costumo dizer que a gente entra de corpo aberto. Sim. Né? Porque a gente abraça aquele cliente, aquela família, aquele contratante. E eu não posso colocar, usando a minha profissão, o meu ser pessoal, meu gosto pessoal, no que eu vou fazer para uma pessoa, porque eu estou analisando todo ele. Sim. Eu sou muito do presencial. O presencial é ir, conversar. Eu tenho que fazer o briefing, com certeza. Mas eu pego muito da sua atitude como cliente. Eu pego muito do que você não sabe que você gosta. Sim. Porque eu sou, como eu disse, sou analítica e eu acabo absorvendo isso. Sim. Pessoal, quem está construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços, tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo.
São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então, é só entrar no site liveemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. Os meus projetos geralmente são certeiros, porque eu coloco, às vezes, o seu sonho que você oculta ali, que você nem sabe que tem, em prática. Eu gosto disso. Isso é uma ótima habilidade. E eu acho também. Eu só não consigo fazer isso comigo mesmo. Eu não... Por exemplo, eu tenho que fazer um quarto. Eu tive muita dificuldade quando eu tive os meus filhos. Minha filha, nem tanto que eu não era tem muitas possibilidades. Como que eu vou encaixar e usar todos? Não é isso. Não é muitas possibilidades. É que eu gostaria de colocar assim, sou casada, tenho meu filho, eu não quero deixar aquele... Por exemplo, vamos usar como referência o quarto do meu filho na época. Eu não queria deixar aquele quarto com minha cara, meu gosto. Eu não gosto disso. Eu não queria também deixar aquele quartinho de boneca. Mas eu queria colocar uma coisa com expressão, que entrasse assim, nossa, aqui realmente é o quarto do Lucas. Olha que gracinha, não é aquele negócio, que fofinho, esse negócio fofinho para camuflar um quarto de bebê. Mas na sua percepção, isso não é como algo que você quisesse afirmar que você é arquiteto? Não. E tem aquele lado do... A gente vai entrar no papo Tá bom. psicólogo aqui e tal. Mas eu acredito que isso aconteça muito, assim, com arquiteto que vai fazer os próprios projetos, vai fazer projetos de família. Eu acredito que não. Por quê? Hoje os arquitetos usam muitas referências já. Antes, sei lá, era revista, um recorte, né? Hoje se pega, a internet está aí para atrapalhar muito, ajudar, sei lá, atrapalhar. Mais ajudou do que atrapalhou. Mas estou falando assim no ponto de vista referencial. Sim. Por quê? Porque tem uma cópia do mesmo de tudo, sim, entendeu? É os mesmos decoração, é os mesmos ripados, é as mesmas cores, os mesmos puxador, fulano tem, eu quero, entendeu? Aquele toque de personalidade. Eu entrei na casa, olha a casa da Silvanete, cara, é sua casa. Eu sinto você aqui. Sim, sim. Sabe? A gente não tem isso mais na arquitetura. No meu ponto de vista, não estou generalizando, né? Então, era isso que eu queria colocar. Então, eu tenho essa dificuldade de fazer projetos para mim, porque, ao mesmo tempo que eu quero inventar alguma coisa, aí vai lá nas benditas referências. Poxa vida, mas eu vou ser o ET da situação, né? Não... Originalidade está em falta. Isso. Aí eu quero e não vai. Para vender aquilo lá para mim mesmo, ainda tenho os opineiros. Sim. Os opineiros da família, os opineiros... É Lucas, né? Ainda tem o Lucas, ainda tem o marido. Tem o marido, tem a filha. Minha filha é engenheira civil ainda. Mas o bom do engenheiro civil é que ele é mais digamos, certinho. E se tiver tudo em linha reta e tiver uma comunicação ali, já agrada. Já para ele já agrada. Silvanete, até voltando um pouquinho... você começou comentando do porquê que você foi para contabilidade, mas em que momento você falou, cara, eu vou para arquitetura, é algo que te brilhou os olhos, que te encantou? Conta essa jornada até você se formar e realmente abraçar a profissão de arquiteta. Boa, Alexandre. Eu vou voltar ao passado, né? Então, eu tive a minha filha e fiquei um tempo sem trabalhar, porque eu fiquei dedicada totalmente à minha filha. E eu comecei a comprar revista para fazer coisas manuais, que até então, na época, não tinha muitas dessas facilidades de internet, acho que nem computador eu tinha. E comecei a fazer coisas miniaturas. Eu tenho habilidade de fazer coisas manuais e gosto de coisas manuais. E comecei a fazer biscuit, e comecei a fazer, tipo, crochê, bolo decorativo, fazer minha própria pasta americana, no qual hoje você compra industrializada, por revista, eu fazia aquilo. Pasta americana é a de amendoim?
Não, é aquela que é branquinha. Hoje tem muito tá, nos... do enfeite. Que decora, alisa o bolo Sim. e coloca flor e coloca arranjos natural. Sabe aquelas frescura toda. Aham. Comecei a ver que eu tinha uma pegada mais artística mesmo, uma coisa que eu nem sabia que eu tinha, né? Mas eu gostava, me deixava bem ocupada mentalmente, me fazia feliz. Uhum. Aí tá, foi crescendo a minha filha e eu falei assim, vou trabalhar. Esse negócio de ficar aqui só cuidando de criança e esperando o dinheiro do marido não é comigo, não foi feito para mim. E fui trabalhar. Eu entrei numa loja de decoração, lojas de decoração móveis, rústicos. Aí sim, meus olhos brilhou. Aí falei assim, cara, é aqui que eu quero ficar. Mas não era com vendas. Eu tenho um pouco de habilidade com vendas, trabalhei muito tempo com vendas, gostava muito, mas aquela parte do contato humano é que enchia mais os meus olhos, sabe? E a criação de poder ir à casa do cliente, entregar aquilo, porque eu fazia isso também, sabe? Entregava o que ele comprava, já dava uma orientada nele, assim, coloca aqui, coloca ali, e meio organizava a casa do cliente. Isso no Lago Sul, que a gente tem mais casa para lá, né? Uhum. Fui para a faculdade. Fiz vestibular para turismo, que eu falei assim, não, eu gosto de gente, eu vou para turismo. Tu gosta de gente, mas não gosta de multidão. Não gosto de multidão. Aí, não deu certo. Passei tudo, era até particular, é impossível não passar, né? Cadê o dinheiro? Não dava para fazer o curso. Porque entrou outra situação e começou a pesar, não vai dar. Beleza, deixei. Aí fui para outra, eu estava passando de carro ali na L2, tá lá o vestibular. Putz, vou entrar. Como eu disse, me matriculei em arquitetura, fiquei desempregada e terminei design de interiores e fui trabalhar para terminar arquitetura. Tu se formou em design de interior? Sim, primeiro. Começou a trabalhar para voltar para finalizar a arquitetura? Eu saí desse local que eu trabalhava, fui para uma grande loja no qual eu fiquei muitos anos e agradeço muito, foi muito assim gratificante, enriquecedor o conhecimento que eu tive ali, apesar da limitação da profissão, né, que eu não podia ser tão aberta porque meio que estava vendendo outro produto. Sim. E o intuito da empresa não era vender outro produto, era o produto deles, né? E então, e aí fui fluindo e logo já estava formada, trabalhando nessa mesma empresa. Bom, acho que foi daí mesmo que cresceu minhas oportunidades e saí da empresa. E aí foi abrir escritório, foi trabalhar sozinha? Aí eu fui fazer a minha própria trajetória, tanto que a minha empresa chama-se Pilar. Por quê? Pilar? Pilar. Ah, tá. É um nome feminino, é um nome estruturalmente usado na engenharia para os pilares, né? Sim. E eu decidi que seria o pilar da minha própria trajetória de vida. Sim. Eu usei ele assim, eu acho um nome forte, até hoje está sendo o Pilar. Por quê? Eu, como mulher na arquitetura, naquela época, não é muitos anos, né? Porque a gente teve uma evolução muito grande, graças a Deus. E naquela época era muito difícil você encarar, sendo mulher ali, e ter até em casa. Você acha que isso existe profundamente dentro da profissão? Porque quando a gente olha para um curso de arquitetura, você tem quase que 90% dos alunos são mulheres. Hoje são mulheres, mas antes não era. Antes não era? Não era. Era muitos homens. Uma pegada mais feminina, um olhar feminino, mas eram homens. Porque fora, em outros países, normalmente são mais homens mesmo. Mas no Brasil, eu sempre tive a visão de é muito mais mulher do que homem. Porque as mulheres, na verdade, ela tem... Assim, a arquitetura é um desafio, apesar dos clientes pensar que ser arquiteto é fazer um desenho. Sim. Fez um desenho ali. É como se uma arquiteta fosse uma decoradora e pronto, acabou. Só que a gente pensa o todo. Se eu for assim, eu vou para fazer uma visita para o cliente, eu nem sabe se vai me contratar.
Você vê que eu já estou analisando todo o programa Necessidade da vida dele, a rotina dele, para deixar aquela vida melhor. A gente está entrando para organizar. Nós somos assim, formiguinhas que vai trazer um bem-estar, vontade de voltar para casa e deixar ele fluir dentro da residência dele, do comércio, do que seja, sabe? Sim. Então, a dificuldade hoje eu ainda enfrento isso, porque assim, eu atualmente tenho algumas obras em andamento, mas não são obras que eu administro. O cliente me contrata, e tem montes que tem aquele pedreiro da família, que vem desde do tio, do avô, do não sei quem, vai trazendo. E ele é o pedreiro da família. Você faz... eu vou contar esse testemunho recente. Você faz o projeto e o pedreiro da família vai lá e fala assim, mas para você não funciona assim, porque o sol vai bater na sua cama. Eu dou vontade de falar assim, você quer que eu mude o sol? O espaço é esse. O que você faz? Quer que eu faça com o sol? Não dá, né? Sim. Vou fazer o que com o sol? Porque a pia, exemplo, apartamento no Cruzeiro, 43 metros quadrados. Mas a pia para o fogão e a pia só tem 2 metros. Você quer que eu deixe a geladeira no corredor? Eu tenho que ser um pouco irônica, né? Sim. Você viu? E eu bati de frente, eu tenho uma personalidade muito forte, apesar do jeito de falar. Eu falei assim, então pronto, o que eu estou fazendo aqui? Olhei para o cliente, se você vai acatar o que ele está falando, a gente pode entrar em comum acordo. Você vê a dificuldade que a gente passa. Não, mas eu já fiz tantos. Ela está fazendo só esse agora, quer dizer. A ponto da pessoa virar de costas, vamos fazer isso, e eu lá, olhando assim. Assim, eu só vou querer receber tudo. Acredito que esse é um desafio inerente mesmo. Para todos. Até porque ainda tem aquele preconceito e aquela visão de que realmente o arquiteto é o do desenhinho ali, do projetinho e tal. Né? Eu acredito que já tem mudado bastante, mas isso ainda é muito latente, assim. Ainda mais em pessoas que estão tendo acesso a primeira vez, às vezes com um projeto, com o trabalho de um arquiteto, com o trabalho de um escritório. E eu acho que essa é uma barreira que vocês, juntos, precisam trabalhar ainda para derrubar, sabe? De pouco em pouco, trabalho de formiguinha, como eu disse, ela está sendo vencida. Tem uma resistência de profissionais e pedreiros, digamos assim. A gente teve uma resistência há muito tempo, assim, embora alguns discordam, da parte da engenharia em relação aos arquitetos. Mas eu sou assim, eu trabalho de mão dadas com os engenheiros. Tu e tua filha sai na porrada de vez em quando? Arquiteta e engenheiro em casa? Não, ainda não, porque ela, como eu disse, ela é da lógica, né? Se eu consigo mostrar para ela o que realmente está funcionando e vai funcionar esteticamente, é bem-vindo. Ela super entende, vê as dificuldades e às vezes ela dá até a opção de solução. Ela não trabalha comigo. Aham. Mas eu busco muita opinião dela, porque como ela trabalha com patologias, que geralmente são construções que já deram problemas, Sim. Então a solução para esse tipo de engenharia específica já tem isso daí não deu certo na época, fosse uma experimentação, e ela é muito dessa área. Então, ajuda muito. Tem coisas que eu estou ali batendo a cabeça. Eu sempre tenho um engenheiro, um outro que trabalha em parceria no escritório, mas eu procuro as informações e a opinião dela, porque ela já está que foi implantado. Sim. Então, assim, a gente trouxe os bigodes, que nem dizia meu pai, na vida, né? Porque mãe e filho. Sim. Mas na profissão ela é muito coerente. Ela é uma Legal. menina muito coerente. Legal. Eu acho que eu que sou a teimosa. Eu que fico cutucando, eles acham briga. Dentro da arquitetura, dentro da Pilar, e olhando num contexto de me apaixonei por arquitetura, qual área ali dentro que você mais gosta e gosta de fazer, de executar?
Tem arquiteto que é muito para o interior. Tem arquiteto que é muito para arquitetura mesmo, de levantar casa. Qual área dentro da arquitetura mais te chama a atenção? Olha, eu comecei com interiores, né? Gosto de interiores. Apesar de não ser tão valorizada pelo cliente, os ambientes, ela dá muito mais trabalho do que você começar uma casa do zero. Sim. Porque você está entrando com uma reforma e é um imprevisível ali, e é o gosto do cliente, as referências exageradas. Então, você gasta-se mais tempo para resolver um ambiente do que uma arquitetura. Eu gosto muito do planejamento urbano, porque eu sinto essa falta organizacional das cidades, embora eu esteja num local maravilhoso. Já fui para vários lugares e acho Brasília um espetáculo de organização, de fluidez, né? Assim, mas aí morreu em Brasília. Brasília, a gente está falando do Distrito Federal. Falei para você de Brasília. Brasília é bem avançado nessa... Foi bem pensado, bem distribuído, tem essa fluidez, mas aí Brasília. E as cidades denominadas satélites? Isso que eu ia comentar. Entende? É maior do que Brasília, não é maior? Sim. Cadê o nosso planejamento urbano? Foi um crescimento desordenado. Hoje o GDF está com os processos de regularização de várias áreas, né, de estudos ambientais, estudo de impacto, né, regional, de vizinhança, né? Então, isso me encanta. E eu quero estar ali porque eu estou contribuindo fora, trabalhando com o que eu gosto, contribuindo para uma sociedade igualitária para todos, porque quando eu tenho um planejamento, uma Como cidade... que o planejamento urbano ele ajuda nessa visão igualitária? Então, você viu que o Brasília é uma centralização. Eu saio lá de Águas Lindas, eu saio da Ceilândia, eu saio das cidades em volta para procurar trabalho para cá. Sim. Mas você concorda que se eu tenho um planejamento urbano onde eu planejei uma área, tenho comércio, tem instalações de indústria, aquela organização ali daquele setor, eu proporciono trabalho para aquela região que eu não tenho que descentralizar, encher aqui o centro de pessoas à procura de primeira oportunidade, de emprego, ou a maioria dos escritórios estão centralizados de arquitetura, imagine você. Então, a gente tem cliente de Lusiânia, eu tenho de Formosa, eu tenho lá da Bahia, vem tudo procurar, centralizou. Se eu tenho essa fluidez, esse acesso, eu tenho um comércio, eu tenho um parque, você está vendo? Eu tenho isso em outros lugares, proporcionando as parcelas. Eu tenho um crescimento populacional igualitária, eu tenho uma renda econômica igual para todos, eu tenho um acesso à educação, em vez de sair todo mundo para lá, porque está planejado para colégio, posto de saúde, delegacia, então, naquele setor. Quando a gente fala de planejamento urbano, está muito relacionado às políticas públicas também. 100%, mas isso a gente tem que mostrar para os nossos governantes que isso é possível e trabalhar em comum acordo com a comunidade. Por quê? Nós aqui no GDF tem muito o chamado grileiro. Ele vai lá, na pandemia teve muito isso, né? Teve região de terrenos imensos, compraram, fizeram aquisição naquela gleba ali, lotearam desordenadamente, não tem nenhum documento, venderam concessão de direito, construíram-se para todo lugar e foi deixando essa pequena população que estava preso em apartamento ou micro casas sair.
Então, teve um crescimento muito grande, pós-pandemia, dessas pessoas que procuraram melhor condição de vida, um refúgio, né? Qualidade de vida, até porque quando você tem uma área mais com fluidez, você tem um verde, você tem como sair em uma rua. Aqui você desce por um elevador, às vezes, né? Sim. Não tem, vai para uma rua. Os parques são um pouco mais distantes, são pequenos. Então, teve essa... Vamos pegar um exemplo. Aqui em Brasília tem aquela 26 de setembro. Já ia falar 26 de março. 26 de setembro. Eu também confundo. Às vezes eu falo até abril, já falei. Olhando para aquela região, como que se estruturaria um planejamento urbano? Olhando para aquela região, você tem uma saída relativamente fácil ali, né? Porque você está numa avenida principal que chama Estrutural, na ponta ali. Mas como que organizaria, sei lá, um prefeito da cidade? Como que olharia com o olhar de, poxa, a gente precisa fazer melhorias ali na região para dar uma qualidade de vida melhor para os moradores? No caso de lá já existe, né? Já foi uma grilagem de uma área que também é do governo, né? É da União, da CAP. É uma área de impacto ambiental, porque está muito próxima ali às nascentes, ao parque. Então, ela já existe, não vão tirar, com certeza. Não é isso que o GDF quer, que as pessoas fiquem desabrigadas, né? Teria que ter, assim, a primeira situação seria um presidente ou uma associação comunitária lá para poder, de próprio morador, dos moradores, para fazer essa união e ter essa... Como é que se diz? Isso como missão, para poder eles tomar iniciativa em coletivo de como fazer um planejamento ali urbano, deixando, porque senão vai crescendo, as áreas que vai ser destinado uma pracinha, um retorno, um balão, vai tudo tomando conta. Daqui a pouco você não tem nem calçada na principal para deslocar. Então, um dos primeiros passos seria essa união dos próprios moradores. Por quê? Sabe que a união faz a força, e isso é desde os primórdios, né? Então, ir atrás. Eu sei que aquilo ali vai demorar um pouco para regularizar, porque passam por exemplo, a Terra Cap entrou com o processo de regularização. A primeira coisa é ter uma junta de associação ali de moradores para poder estar à frente disso e repassar a informação, porque nem todo mundo está a fim de regularizar. Ou seja, normalmente esses lugares começam com um movimento errado. Eu vou falar errado, mas não começa de forma organizada já pensando nessas coisas. Então, por mais que o governo tenha ali uma visão de da União e tal, mas não existe o planejamento antes de começar, por exemplo, a fazer essa divisão, venda de lote, de terra, gleba, né, que você chamou. Bom, não existe. Como eu disse, geralmente são terras, às vezes, particular, que a pessoa tem uma concessão de uso, e acaba essa concessão passando para um investidor ali, ele compra aquela parcela e começa a fazer um pequeno loteamento. Os condomínios, chamados condomínios, né? O loteamento. Vende ali 300 lotes, 150, depende da parte que ele comprou. Fez esse loteamento. Aí, tá muito bom. Aí vem outro, compra do lado e faz o mesmo loteamento. Não é um só investidor, são vários. Sim. E aí vai crescendo aquele local, porque, como você disse, o acesso é muito fácil, está bem em cima de uma região administrativa muito boa, que é Taguatinga. Sim. Acesso para vários, de frente a uma BR. Né? Então, o meu olhar, o seu olhar nossa, que lugar maravilhoso. É realmente maravilhoso aquela área ali, né? Mas não tem essa consciência, as pessoas que estão comprando não têm essa consciência que é uma área que deveria ser tratada, que tem que ter um respiro do terreno, que existe um impacto ambiental que está influenciando na fauna, na flora, nas nascentes que lá existem, né? Que isso daí abastece a nossa parte hídrica do GDF, não tem essa consciência. Eu acho que até
parte do governo deveria ter, pelo menos, incentivo à informação à população, isso aí é parte mesmo de políticas públicas, para você ter consciência até na hora de comprar. Existe a 26 de setembro. Eu acho que é isso. Ou é 25. Agora eu me perdi. Existe e a gente tem que fazer funcionar. Sim. Está atualmente naquele poeirão, assim, as casas, tem umas casas muito bonitas, mas assim, a poeira tampa tudo. Quando é poeira é lama. Na tua visão, como que a profissão, como que o arquiteto pode contribuir para cidades melhores nesse sentido, sabe? Porque precisa ser através da política, precisa ser através de se associar à administração desses espaços. Como que o arquiteto que gosta disso, que tem essa mesma visão sua de, cara, minha área é planejamento urbano, como que ele pode contribuir mais? E aí a gente esquece política aqui, sabe? De, cara, eu vou precisar entrar para tentar fazer a mudança? Ou como que a classe pode fazer a mudança? Tem que gostar muito, porque assim, é bem dificultoso você chegar a esse planejamento urbano em áreas que você tem que fazer aquisição. Eu, atualmente, vou falar por mim, da forma que eu cheguei até o planejamento urbano. São pessoas que não são grileiros, que querem realmente implantar os condomínios, mas de forma que a pessoa que vai fazer a aquisição já tenha implantado ali uma certa infraestrutura e com uma lógica de para onde ela vai fluir aquele condomínio. Então, eu estou com um pessoal que são investidores, pessoas que querem morar até mais distante e estão investindo nesse chamado condomínios, que faz aquisição, entra em contato com a Terracap, vê se é área rural, se tem parâmetros urbanísticos, já tem porque todo o GDF já tem um levantamento geral, né? Inclusive nós somos todos mapeados pelo Geoportal, o GDF inteiro. E esse pessoal que eu faço esse trabalho, a gente faz o levantamento, aí eu entro com as minhas assinaturas como urbanista, faço aquele levantamento, eu faço aquele levantamento de onde vai ter área, qual é a área, o percentual de área que eu vou deixar ali para uma praça, para um playground, para a largura de calçada, para retorno. Às vezes são áreas pequenas. A gente teve muito aqui na região administrativa do Tororó, áreas imensas, glebas assim, 4 vezes. Está sendo feito todo aquele levantamento, que é a nova área administrativa do GDF é lá, né? Sim. Está sendo feito um levantamento, todo aquele estudo, porque vai nascer condomínios totalmente regularizados. Totalmente. Mas sou eu arquiteto, tem engenheiro ambiental, é uma equipe. Eu estou com esse pensamento, todos eles estão com o pensamento de que, Brasília é totalmente planejada. Essa área aqui vai ser planejada por quê? Vai ser regularizada, vai ser totalmente planejada. Como que é a visão? Tá tudo planejado, né? O pessoal tem consciência e sabe da importância disso. Como que é feito a análise de escolas, hospitais, para atender a demanda daquela região específica? E eu estou perguntando isso porque nas cidades satélites você tem um volume de população que ela migra para consumir serviços públicos em outras áreas. E aí você acaba afogando esses serviços aqui. Sufoca mesmo, né? Como que é feito esse estudo para avaliar, aqui vai precisar ter um hospital, aqui vai precisar ter 2 escolas ou 2 hospitais, Pessoal, quem está construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços, tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo.
São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então, é só entrar no site livemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. Então, vamos usar um exemplo recente que está acontecendo, que é aqui entre o Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1 e o Parque Way. Não sei se você conhece essa área do Sucupira. Sim, sim. O Sucupira está em processo de regularização, tem uma empresa que foi contratada pela Precomó, que é a Associação de Moradores do Sucupira, para fazer esse levantamento urbanístico e populacional. Então, quando essa empresa entrou para fazer já existe, né? Está em processo de regularização, vai fazer o levantamento da onde tem a parte de impacto, a parte que não pode ter casa, o risco de desabamento, porque uma área bem inclinada. Quando faz esse levantamento, faz o levantamento quase um censo da população existente. E dentro desse setor vai se criar áreas, está sendo já planejado para isso, para criar áreas para atender a população lá do Sucupira. Seria os colégios, as creches, o posto de saúde, né, a UPA. Lá tem uma UPA que tem um raio de distância muito próximo, mas mesmo assim vai superpopular lá, porque é na BR. Sim. Já tem um deslocamento, porque as outras cidades que não foi pensada, vai para lá porque pensa que ela está isolada e não tem tantas pessoas utilizando. Esse levantamento vai dar essa quantitativo populacional e as áreas por tamanho, por demanda, para fazer os colégios, posto de saúde, delegacia, sabe? Isso é em cima da população. No caso de um local, por exemplo, eu peguei 20 mil metros, vai dar quanto de terreno? O terreno vai ser, em média, com a metragem, vai ser residência para quantas famílias? Hoje é até 4 pessoas, não passa tanto disso. Está diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Mas, mesmo assim, ele tem uma estimativa depois que você... de censo mesmo. Depois que você faz essa malha, de quanto aquilo ali vai atingir. Tem a parte comercial. Boa, todos têm que ter. No planejamento urbano, a gente planeja a parte residencial, a parte comercial, a parte institucional, a parte de convivência, né? Sim. Tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso, por ser pensado, você tem que pensar nas pessoas que entram, as pessoas que moram, as pessoas que vão visitar. Aí se planeja uma área, às vezes não é nessa área, mas uma área mais central, porque em volta toda vai ter condomínio. Então, é planejado naquela região, no caso do Tororó, você está vendo que ele já tem parâmetro de análise para onde vai centralizar esse serviço, até para proporcionar estacionamento, que hoje, se você observar, você vai num lugar que não tem estacionamento. Não tem. Sim. Só planeja para pessoas. Hoje não somos só pessoas. Acho que animais, carros e pessoas, né? Que tem muito. A gente já tem que planejar os parquinhos para os animais, para os cachorrinhos. Todo mundo tem. As Sim. famílias estão reduzindo de filhos e substituindo por bichinhos, né? Sim. Então, respondendo a sua pergunta, isso é feito uma estimativa por região. Se a região existe, eles fazem o levantamento e veem qual local vai conseguir colocar isso para atender aquele percentual de população. Às vezes não atende toda, mas atende pouca da demanda, porque tem um apoio próximo, para também não superlotar. Quando é uma região que está sendo ainda fracionada, ela já tem automaticamente, já tem no GDF a área amarela, a área institucional, a área para habitação social, a área para deixar reservado de convivência, sabe? Já tem todo isso. Como eu disse, o GDF é bom, é fácil, está tudo mapeado. O Geoportal, o mapeamento geral, já dá essa... Você faz uma pesquisa no terreno que você está querendo fazer o planejamento urbano,
já está com aquela mancha amarela, que a gente fala mancha verde, que você não pode fazer nada porque área de impacto. Sim. Aqui é muito bom trabalhar. Que legal, Só é que bom difícil. saber disso. É. Silvanete, até mudando de assunto, a gente estava conversando um pouquinho aqui no off, né? Uhum. Você comentou que você faz serviço voluntário há algum tempo em instituto. Conta pra gente um pouquinho disso. Qual instituto é? São vários. Mas começou assim, lá na minha adolescência, acho que os meus 17 anos por aí. Tava casando, então? Tá quase. Eu casei com 17, mas estava quase. Foi quando fui apresentada. Eu já tinha, assim, eu fui criada com pai, mãe, a avó paterna de um lado, no interior. Sim. Os avós maternos do outro, eu tive o prazer até de conhecer minha bisavó. E por ser de interior, aquela cidadezinha de interior, você sabe que tem muitos idosos ainda, né? Então, eu cresci nesse meio, assim, cresci entre aspas, porque eu saí jovem, mas eu tive essa vivência, essa convivência maravilhosa com essas pessoas. E, por incrível que pareça, a gente ficava muito com eles, né? Hoje é uma coisa que é muito frio no mundo. Não, as pessoas não têm, às vezes, não dá essa vivência dos avós. E eu fui visitar... Meus pais já mudaram da cidade, do interior, eu já casada, e... não, estava casada ainda não. Mas aí eu fui com a minha namorada do meu irmão, num lar de idosos. Cara, foi chocante para mim. Veio um monte de interrogação. Porque eu entrei num lar de idosos que até então não era lar de idosos, era asilo. Sim. Era como se as pessoas mais idosas fossem mercadorias. E aí deixava abandonado nas casas, isso estou falando da cidade, e eu deparei com uma realidade assim, nem pensava na vida que eu seria arquiteto. E comecei a ajudar, voluntariar lá, e as pessoas na cama, acamadas, às vezes todo defecado, passando e público. Não posso nem citar nomes, porque isso não é legal. Foi ao longo da vida, fui tendo essas oportunidades de ser voluntária, em outras saí de lá, aqui no DF, fui em outros locais, mas sempre sem achar que um dia eu ia atuar nessa área. Um belo dia, arrumei uma cliente no qual ela tinha feito uma doação de um terreno dela, de uma chácara, de área rural, para uma igreja batista, fazer um lar de idosos. Aí, sim, eu fiquei muito assim, um lar de idosos. É um condomínio de idosos? Um lar de idosos? Não. Comecei a me aprofundar nisso, né? Uma coisa que eu podia contribuir. Por quê? O meu ponto de vista. Os meus avós, os meus pais, eu, futuramente, você, qualquer outra pessoa vai ficar idoso. A não ser que morra antes, que eu costumo dizer. Mas você não vai ficar idoso. Mas você já viu o que esta população de idosos fez para a gente estar hoje, eu e você aqui? O que os nossos avós fizeram? Você acha justo deixar os idosos esquecidos? É justo? Não. Você como filho? Eu? Não é. Aí eu tive um olhar mais diferenciado. Aí entendi o que funcionava um ILPI, que é Instituto de Longa Permanência para Idosos. Pós-pandemia, eu já estava inserida nesse contexto de ILPI, né? Pós-pandemia, eu soube, não presenciei, até porque todo mundo estava em isolamento, de muitos casos no qual acabou falando assim, cara, o universo foi muito generoso comigo, apesar de todas as dificuldades. Mas a dificuldade que eu passei foi para me orientar, porque às vezes você tem orientação divina e não sabe, né? Sim. E eu tenho que contribuir com tudo isso que o universo me proporcionou.
E sobre esses casos, idosos isolados em casa sem ter condição nenhuma, né? Eles são cadeirantes, as pessoas achavam que estavam protegendo os idosos, a maioria dos idosos eram comorbidade, né? Isolado em casa, às vezes já não conseguia levantar, não tinha comida, passava por um buraquinho, foram resgatados. Você entende que o nosso governo, políticas públicas, sim, não tem tantos locais para abrigar idosos no qual necessitam de ajudas especiais? E vieram, após a pandemia, esse incentivo até então, mais acesso às informações de LPI, muitos investidores nesta área, porque seria um negócio assegurando uma necessidade. Então, o ILPI é um instituto de longa permanência, né? Um residencial para idosos, que eu fui inserida. É uma casa? É um condomínio? Existe o condomínio e existe a casa. A casa, vamos falar de projetos, né? A casa, ela tem que ter, ela pode ir até 4 no quarto, uma suíte totalmente acessível, totalmente voltada dentro da RDC, a RDC atualizada, que são as normas de 2021, que são as normativas, né, do colegiado, para normatizar isso pela necessidade do morador. Ou seja, é uma casa lá, tem de tudo, todos os locais como se fosse uma casa normal, só que é coletiva. Ou seja, a assistência para idosos que está totalmente dependente, né, precisa de ajuda. Ele é analisado quantos cuidadores precisam, né, por ele, de dia, de noite, faz-se ginásticas, né, com ele, ajuda ele inserir. Tem os outros lá para fazer companhia. Os quartos são acessíveis, não deixa eles isolados. Não é asilo, gente, não é asilo. Eu ia te perguntar, qual que é a diferença de um instituto para um asilo? Não existe mais asilo, mas os asilos antes era assim, tá lá abandonado, acionava a prefeitura, um órgão, ia como se fosse da criança, ia, resgatava e deixava lá. Eles só tinham um abrigo, alimentação, mas não tinha aqueles cuidados especiais, deixava lá. Hoje mas o Estado fornece, o Estado tem instituto? Ele financia instituto ou é muito mais uma iniciativa privada mesmo, ali de eu tenho dinheiro, vou fazer um investimento, vou construir um instituto? Então, o Estado tem que prover isso para a sociedade, né? Tem que ter. A gente tem um asilo público aqui, bem grande, que é o Lar Maria Madalena, ali entre o Núcleo Bandeirante. E temos vários outros institutos que é filantrópico, particular, de investidores. Se fosse para colocar, eu colocaria no público, eu pagaria para o meu pai estar num lar de idosos, né? É isso, depende da condição. O público são poucos, não supre a demanda. A demanda, por quê? A população brasileira está ficando envelhecendo mais, né? Ficando mais velho. Então, não tem como suprir. Mas tem o apoio, porque de quem é um investidor para colocar um lar de idoso, né? Um instituto voltado para idosos. Ele tem um apoio, pode ser filantrópico, ele pode ser particular. Então, ele é totalmente dentro das normativas. Na pós-pandemia, inclusive, teve muitos, porque é um olhar que a gente não tem. Eu estou trazendo um assunto que você vai olhar agora, por onde você passar, várias placas que tem lar de idoso. Lar de idoso. Você vai começar a observar isso no DF. Esse que eu comecei mesmo a me dedicar se chama Lar Canaã. Ele fica no Lago Oeste,
aberta a visitação para você ver um asilo, você ia, chocava. Você vai lá, você fica apaixonada. Tem muitas idosas que é dependente, tem umas que não entende mais nada, tem umas que é totalmente independente. A partir de 60 anos já é considerado um estatuto do idoso, né? Nós, filhos, somos responsáveis. Eles devem mudar esse estatuto, sabia? Sim, porque tem muita coisa defasada ali. Muita coisa eu falo até a questão da idade. 60 anos hoje... Não tem como, né? Você entende? Eu estava até vendo outro dia, só para quebrar o assunto, que é muito assim, chocante, no Instagram, a senhora lá, me aposentei, sentada no sofá e liga lá, vê o Instagram, as mulheres 70 anos, toda malhada, eu falei assim, puta que... Desculpa. Puta que... né? Chegou a minha vez de ficar lá sendo vó, eu vou malhar, vou ficar garotona. Eu falei vou ter que fazer isso. Porque realmente eles estão ficando mais saudáveis do que a gente, que nessa vida, nesse corre-corre, nessa tudo, né? Tá. Eu acredito que... Vai mudar, tomara. Se faz necessário uma atualização. É porque já mudou, já está... Não sei se longevidade, mudou. A aposentadoria já foram mexidos, então o estatuto também tem que ser mexido, né? A aposentadoria tá 90 anos já daqui a pouco. Daqui a pouco nem tem mais. Porque assim, como é que vai alterar, a gente entra em política, alterar a aposentadoria, a data, a faixa etária. A faixa etária. E não muda o estatuto. Então, quer dizer que você vai trabalhar mais... Mas no estatuto diz que você está trabalhando idoso. Não bate. Sim. Né? Não bate. É isso. Interessante. Mas conte mais do Instituto. Tem, assim, olhando para a parte projeto, estética, além dos cuidados, das normas, o que são boas práticas, assim? Então... para um idoso estar hospedado ali, vou falar pelo filantrópico, né? Que é esse que eu estava citando, ele não é governamental porque ele é sustentado pela Igreja Batista do Lago. Então, foi construída por eles. Eles têm vagas para a parte pública, aquela pessoa carente que não pode pagar, e tem para aqueles, né, que consegue... tem um percentual, não é aberto assim. Tipo como se fosse bolsa. Isso. Porque assim, ele vai estar lá e vai viver só da aposentadoria. Né? A aposentadoria é o que vai manter ele ali. Mas eles têm que ter todo um respaldo, né? O Instituto para Longa Permanência. Porque eles têm que ter um apoio sociofamiliar, tem que ter os médicos que vão até lá. Se entrar no parâmetro, eu preciso do médico fixo no local, entra em outra análise projetual, que entra na parte de outras RDCs voltada para a clínica. Para clínica. Isso. Mas na RDC do Instituto, ele não tem obrigatoriedade de deixar. É um local para médico, não entra nisso, né? Mudou em 2021, ela está atualizada. Mas o projeto precisa ter acesso à ambulância, por exemplo, essas facilidades. Tem. No projeto, vamos falar de projeto. O acesso à ambulância, tanto para deixar ou para levar, porque assim, às vezes os idosos já são bem idosos, têm óbito. Então, você tem que ter uma área de acolhimento à família, para visitação ou para retirada do corpo, sem intervir no cotidiano dos outros amigos. Do que ser só... Porque já pensou, os idosinhos estão lá todos felizes, porque isso é socializar eles novamente. Uma casa de idoso não é um asilo, porque um asilo colocava e se deixava. Hoje ele tem toda uma dinâmica, tem datas comemorativas, se comemora aniversário dele, se faz festinha junina, ele tem, mas tudo assim, tem nutricionista, tem as alimentações específicas para cada um, são 6 refeições diárias, cada um com o seu. Tem refeitório que eles não lá asilo passava como colégio lá na sala com alimentação, né? Graças a Deus não é mais assim. Nossa, que evolução. Tem o refeitório, a gente tem que ter no projeto refeitório, a gente tem que ter a área administrativa, a gente tem que ter a sala de acolhimento, tem que ser a sala de atendimento
Ao médico tem a área de convivência, onde tem as TV, faz ginástica, né? Eles ficam lá, o local solar, onde eles vão tomar o sol deles. O espaço para fazer aquela caminhadinha, quem consegue, com as suas acompanhantes, que seriam as cuidadoras do próprio local. É todo um apoio socioemocional, porque muitos, inclusive na RDC, cita depressão. Você vai para um lugar... Aí, eu sou idosa. A minha filha está começando a vida. Ela vai ter tempo para mim? Não tem. Não tem. Vai deixar sempre no canto. Ou vai fazer ele de motorista, se for... Eu vejo casos assim. Meu pai busca meu filho, meu pai pega meu filho, eu vou sair, meu filho fica... Isso, né? Pelo menos ainda tem rotina. Nenhum deles reclama, mas porque eles estão ali se sentindo útil. Mas quando não? E a depressão. E a mobilidade. Porque você vai se encolhendo, você vai se travando, o idoso, e vai ficar naquele canto, não tem vontade de mais nada. Quando você vai para o lugar, ele tem convívio com pessoas da mesma idade, tem aquela medicação, porque todos têm já um tratamento específico nos horários, tem as suas atividades, as alimentações certas, tem as consultas de rotina, né? Tem os lares de idosos, a maioria tem convênio com médico, né, para apoio, para levá-los. Esse Lacanã, por exemplo, tem o convênio médico para todas. Sim. Porque é o coletivo ali. Legal. Muito legal. É um apoio, é uma sociedade esquecida, né, por idosos que contribuem muito, que estão pensando neles realmente hoje. Eu gostaria muito que os meus pais, um dia, se eu não tivesse tempo, estivesse num lugar assim bem acolhido. Que eu puder... Não tem hora para visitar. Você vai, você passa o dia. Você pode buscar seu pai para passar o dia com você. Você entendeu? Legal. Isso não é bom? Saber que sua mãe e seu pai estão ali bem acolhido? Sim. Por isso que é minha paixão. Para quem está assistindo, tem como ajudar, contribuir nesses... Claro, com certeza. Para esses institutos? Muito. Olha... a maioria fazem bazares, né, para poder alavancar até o financeiro, para promover às vezes, um dia da beleza, porque tem o dia da beleza, contratar profissionais para passar o dia lá fazendo corte. Eles não têm muito acesso a coisas pequenas que às vezes nem entendem, mas fazer uma dinâmica, ter mais um fluxo de caixa para contribuir com o local. Muitos são particulares, as famílias até proporcionam isso. Mas muitos não são filantrópicos, né? Precisam dessa ajuda. O Lacanã, por exemplo, é um deles. Eles fazem bazar, eles fazem, às vezes, bolo, doce, essas coisas para entrega, para poder ter um caixa para estar sempre promovendo boas práticas ali para os idosos. Legal. Eu sou voluntária lá no Lacanã, como arquiteta. Toda vez que tem uma infraestrutura, uma normativa ou ampliação, a gente mesmo teve que... Desativou um consultório que não precisava mais, ativamos ele aumentando mais 2 vagas, que seria para a comunidade. Que bacana. Liberado. Que bacana. Silvanete, que papo legal. Obrigado por compartilhar essas histórias aí com a gente. Para quem quer te contratar, o cara é um investidor, tá com a terra lá, uma gleba, né? Que eu aprendi agora o que é. E ele quer te contratar para fazer um planejamento urbano, onde ele te encontra, ou para fazer um projeto de interior, ou de arquitetura, ou para contribuir nesses projetos que você é voluntária, nos institutos. Como que ele encontra você? Então, você pode... Assim, eu costumo dizer que eu não sou meio da social media, né? Mas eu tenho Instagram, eu estou procurando postar mais. Eu nunca posto muito sobre essa parte que eu sou voluntária, até porque eu não quero me autopromover numa coisa que eu estou
como é que é? Devolver no universo. Eu tenho mudado a minha percepção disso, sabe? A gente posta bebendo, a gente posta em festa e a gente não posta quando ajuda alguém, sabe? Tipo... É porque, assim, eu vi algumas coisas que a pessoa... olha, achei dinheiro, eu devolvi e fica postando isso. Isso aí, né, fez só para se autopromover. Eu não gosto disso. Mas se a pessoa tiver interesse em saber mais ou até realmente contribuir para essa minha profissão, né? O Instagram, o meu é pilar.arcdecor, né? Daqui do DF, eu acho que tem vários pilar, mas eu tô lá... Pilar.arcdecor. Ou então pelo meu número mesmo, meu celular, que eu acho que vai direto comigo. Tem um do escritório, mas comigo é na hora. Eu sou muito ansiosa assim, de responder, porque se eu não responder na hora, depois você viu eu falando com você, fumegante, para não deixar você sem resposta. Caminhando e falando com ele. Eu estava assim, vai pensar o quê, meu Deus? Mas aí eu falei, eu tô caminhando, tá? Então, o meu é 619-8169-9857. Legal. Silvanete, muito obrigado pelo papo, pela conversa. Seja sempre bem-vinda ao VérticeCast. Obrigada, adorei. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like no episódio, compartilhe com quem você acha que possa se interessar por esse assunto. A gente também está disponível no Spotify. E antes de terminar, a gente tem uma surpresa para você no site liveemcasa.com. Usando o cupom VérticeCast, você ganha, além de todos os itens, além dos preços competitivos, você ganha 5% de desconto na finalização do seu pedido. Então passe lá no nosso site e aproveite essa oferta para você que nos acompanha aqui no VérticeCast. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.